Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa César Jumano Entrevista. Nós, do Jornal Noroeste News e da Caraguá TV, nunca permitimos que nossos veículos fossem usados para outro fim que não a busca do interesse público. O jornalismo é feito com fontes de informações. O jornalista não é pago para saber, é pago para descobrir. Por essa razão, as relações do jornalista com suas fontes merecem responsabilidade, respeito e sigilo. Em nossos 25 anos de existência, recebemos muitas informações das mais variadas fontes e sempre mantivemos com elas a ética exigida de um bom jornalista. Se, por um lado, tivermos que manter alguns dos nossos informantes no anonimato, por outro lado, temos a obrigação de enaltecer aqueles que publicamente, quando deram informações que representaram notícia de relevado interesse público. Fomos o primeiro veículo da região a noticiar a vinda da base de gás para a nossa cidade, isso quando ainda não havia sido decidido o local. A matéria que publicamos só foi possível graças às informações recebidas de um grande amigo, Rodualdo Facchini, mais conhecido como Dadinho, que hoje tem o prazer de receber o nosso programa. Dadinho, seja muito bem-vindo. Agradeço, Gilmana, a Marli, esse convite. Eu acho de extrema importância o trabalho que vocês estão fazendo em valorizar a presença daquelas pessoas, que eu me considero pequeno, daquelas pessoas que realmente estão contribuindo para a nossa cidade, para a nossa história, para a nossa cultura, em todos os segmentos, social, político, econômico, religioso. Eu acho isso muito importante, essa manutenção da memória da nossa cidade, da memória viva da nossa cidade. Eu acho dois parabéns para você e para a Marli. Muito obrigado, Darinho. Mas vamos, nesse primeiro bloco nós vamos explorar a tua vida, né? Onde você nasceu? Eu sou de Caraguatatuba. Na realidade, eu me considero de Caraguatatuba desde 1910. Você vai estranhar isso, né? Mas por que desde 1910? Porque meu pai começou a vir em Caraguatatuba com 11 anos de idade, de São José dos Campos, para Caraguatatuba. Ele ficou órfão com 11 anos. Foi a primeira vez, em 1910, que ele veio em Caraguatatuba. E de 1910 até 1939, quando ele viúvo, se casou em segunda núpcias com a minha mãe, Ana Francisca Facchini, em 1939 eles arrendaram a pensão Garrido aqui em Caraguatatuba e vieram definitivo. Mas nesse período, de 1910 a 1939, que veio definitivo, todo ano eles faziam caravana de São José dos Campos a Caraguatatuba. Tanto assim que na primeira vez que desceu um ônibus, daquele rabecão, de São José para Caraguatatuba, que inaugurou a estrada, foi o Chico Garganta, que era proprietário, que era um grande amigo dele. O Chico Garganta fez o convite para o papai ser o primeiro viajante do ônibus, o primeiro passageiro do ônibus. Então, não só foi a inauguração da vinda de um ônibus para Caraguatatuba, eu não sei qual ano que foi isso, mas o meu pai foi convidado do Chico Garganta para ser o primeiro passageiro dele vindo para Caraguatatuba. Então, todos os irmãos são nascidos em Caraguatatuba, meu irmão mais velho em 40, Roberto, eu em 42, o Swing, o professor Roaldo em 44, o Ronaldo Juca em 47 e a minha irmã Ana Maria, que é assistente social aposentada da Justiça, em 50. Eu fiz a pergunta porque eu fui fuçar a sua vida, E eu vi que você estudou numa escola que eu não conheço. É uma escola de fora, um nome muito estranho. Honestamente não me vem à memória agora. Olha, eu fiz o grupo escolar de Caraguatatuba. Sim, isso até sim. Depois o ginásio estadual Tomás Ribeiro de Lima. Sim. Aí fui fazer o colegial no João Cursino, em São José dos Campos. Ah, então é o João Cursino que eu vi. Então é isso. Eu fiz um ano. Parei de estudar porque tive a oportunidade de fazer o curso do Instituto Adolfo Lutz, em Taubaté, que fiz um ano o curso de Tecnolaboratório de Análise Clínica em Taubaté, que o então diretor do Adolfo Lutz, um dos maiores cientistas brasileiros, Ariosto Buller Soto, na época com o governo Carvalho Pinto, ele estava tentando implantar laboratórios do Adolfo Lutz em todo o estado, para dividir pelo menos naqueles exames mais simples, para evitar um recrudescimento, um aumento muito grande dos exames nas sedes do Adolfo Lutz, que era somente São Paulo, na doutora Arnaldo, e tinha 3 ou 4 regionais, Santos, Taubaté, Campinas e parece que Bauru, não tenho certeza. Então ele começou a criar
procurou pessoas ligadas na cidade. Porque uma das preocupações do Dr. Ariosto era que se fizesse um concurso aberto, por exemplo, viria uma pessoa lá de Ribeirão Preto trabalhar aqui. Na primeira oportunidade ia querer transferência para Ribeirão Preto. Então a proposta dele era pegar pessoas ligadas à cidade que se comprometessem a não se afastarem depois daquele local. Que foi o caso do Onofre Santos em São Sebastião e eu aqui em Caraguatatuba. Realmente, né, nós entramos no trabalho do Instituto Adolfo Lutz, até foi em 61 eu fiz o curso, em 62 eu fui nomeado pelo governo Carvalho Pinto para trabalhar no Adolfo Lutz aqui no posto de saúde. E depois, para completar, como eu tinha abandonado o colegial, fui da primeira turma do colegial aqui de Caraguatatuba também, abandonei, porque apareceu a oportunidade de fazer o colegial Madureza. Aí eu fiz lá no La Salle, em Aparecida. Mas em vez de fazer 3 anos, foi 2 dias. Tempo, né? com certeza. Dias. Aí me formei fiz o curso colegial, tive a oportunidade de fazer o vestibular para Educação Física em Taubaté, que passei em primeiro lugar. Né? Até eu estranhei, fiquei preocupado, porque eu tinha abandonado os meus estudos. Fiz colegial Madureza, eu tinha parado há alguns anos, né? E ser primeiro lugar, principalmente na prova de escrita, né? A prova teórica. Eu falei, qual é a qualidade dos meus amigos? Se eu peguei primeiro e eu me considero fraco, imagina o resto. Mas realmente peguei o primeiro colocado. Abandonei no final do ano por falta de dinheiro. Eu não queria ser transferido para Taubaté. Se eu fosse transferido para o Adolfo Lutz de Taubaté, eu poderia ter continuado, né? Mas preferi continuar, ficar em Caraguá. Acabei com o carro, né? Viajava sozinho, né? No final do ano. E aí tive a oportunidade de fazer o curso de técnico de segurança do trabalho na ITEP em São José dos Campos. É uma das melhores escolas técnicas do Brasil, né? Eu fui da primeira turma também da ITEP, Educação Física. Fiz o curso de Educação Física, de Segurança do Trabalho. E logo após tive a oportunidade, pela terceira ou quarta vez que eu tinha desistido antes, 2 ou 3, 4 vezes da Petrobras, tive a oportunidade de prestar um concurso da Petrobras, que também passei em primeiro lugar. Eu acho que não é capacidade minha, né? É sorte, né? E aí, me afastei do posto de saúde do Instituto Adolfo Lutz e comecei a trabalhar na Petrobras. Na época, a minha vaga foi para o TEDEP, lá em Barueri. Então você foi concursado na Petrobras? Concursado. Era efetivo lá. Efetivo. Né? Quantos anos faz que você saiu da Petrobras? Como efetivo, tá? Como efetivo, eu entrei na Petrobras como efetivo em 76. Em 78, eu me afastei 5 anos, porque eu tinha recebido até uma carta de mérito por trabalhar como voluntário no incêndio provocado pelo petroleiro no pier de São Sebastião. Eu estava em São Paulo, mas é Petrobras, eu era do grupo de combate a incêndio, né? Então fui para São Sebastião, fiz trabalho lá, recebi uma carta de congratulações para o meu trabalho, né? E baseado naquilo, falei, tem uma vaga de técnico de segurança no TEBAR, eu vou voltar para a minha terra, né? Voltar para São Sebastião. Aí a minha chefia mandou dizer para mim que se eu abandonasse a política, eles me davam a transferência. Eu tinha acabado de ser eleito vereador em Caraguá, né? Em 76. Eu falei, mas, eu sou brasileiro, é direito democrático, né? Eu falei, sabe uma coisa, entre eu abandonar a política, que é um direito constitucional meu, me afasto da Petrobras. Afastei 5 anos da Petrobras, né? Quando eu perdi a reeleição, que fiquei como primeiro suplente, né? O período do Barabebe era vereador, quando o Jair entrou, fiquei como suplente, eu voltei para trabalhar na Petrobras, né? Aí aconteceu até um caso engraçado, né? Que eu dei risada, mas dei risadas por dentro. Eu tive informações que eu ia ser mandado embora no dia seguinte que voltasse a trabalhar na Petrobras. Essa é a informação que eu tinha. Aí teve um certo amigo meu, que tinha um outro amigo, né? Eu falei, Aí consegui uma cartinha do outro amigo, né? E fui para... Quando cheguei em São Paulo, estavam inaugurando o terminal de Guarulhos.
e eu era ligado à área de hidrocarbonetos. Teria que fazer um concurso, pegar alguém para treinar e tudo mais. Ele tinha alguém já preparado, né? Com os 2 anos que eu fiquei lá, fiz um trabalho relativamente bom. Aí, eu falei, só que tem uma coisa, eu estou votando porque eu perdi a eleição. Se eu não tivesse perdido a eleição, eu ficava por lá. Mas eu dei risada porque eu não precisei usar a cartinha, né? Que a cartinha é do Aureliano Chaves. Eu tinha muita amizade com o Penido, né? E o Penido, se não me engano, até compadre do Aureliano Chaves, né? O Aureliano Chaves era vice-presidente da República, né? E tinha a cartinha, porque eu fui concursado na Petrobras, né? Fui concursado na Petrobras. Aí eu falei, já que eu não preciso dela, né? Mas poderiam te mandar embora sem motivo, nada? Podia, indenizava, né? Dava tá. a indenização legais toda, e aí quando tive uma segunda oportunidade, quando o Tebar começou a trabalhar com hidrocarbonetos, aí me deram a oportunidade de ser transferido para São Sebastião. Aí você ficou em São Sebastião? Aí eu vim para São Até Sebastião. que ano? Isso daí foi 83, quando fiquei como suplente na Câmara, 83. Me fala, nós chegamos aqui em 86, era o Jair, né? Que o Borabeb estava sendo caçado e entrou o Jair, se não me falha a memória. Não, o Borabeb elegeu o Jair. O Jair substituiu o Borabeb. Ah, então o Borabeb tinha voltado e foi caçado. Foi caçado. Ah, que aí entrou o Zé Dias. Zé Dias, é isso mesmo. Zé Dias. Você trabalhando fora. E a Madalena? Primeiro, quando você conheceu a Madalena? A Madalena eu conheci em 58, né? E, por sinal, conheci porque uma amiga nossa de escola falou, tem uma moça, uma das colegas nossas, está querendo namorar você. Eu falei, quem, né? Curiosidade. A Madalena. Eu falei, Madalena? Quem é Madalena? Porque a Madalena tinha muita ligação com o Roberto e com o Swing, que era de outro ano do ginásio, né? Sim. E eu estava um pouco mais acima. Aí, em 58, comecei a namorá-la. Por sinal, foi o ano, se não me engano, que ela ganhou o concurso de Miss 15, né? Que é mais simpatia, as ligações que ela tinha com o pessoal. Aí comecei a namorá-la. Por sinal, a Madalena teve um pepino comigo, uma encrenca comigo, que até hoje ela engole, né? Porque ela era uma das melhores dançarinas de Caraguá. E o Swing era um dos companheiros dela, né? E você não dançava nada. Os melhores dançarinos de Caraguá era o Fábio. O Fábio, né? O professor Fábio. E uma moça que morava ali em frente do Sartunino, ali da família, ali na tradicional de Caraguá. E a Madalena dançava muito bem, gostava muito. O Swing era o companheiro dele. Eu nunca dancei na vida. Ela falou, se quiser dançar, dance. Eu não danço. Aí ela nunca mais dançou. Casaram quantos filhos? Nós estamos casados desde 62. No ano que eu entrei no serviço público, eu casei. Por sinal, ela casou com 7 meses, né? Uhum. Né? E eu tenho uma outra curiosidade disso, porque naquela época o Estado pagava com 3, 4 meses de atraso. Né? Se era nomeado, 3, 4 meses que recebi. Eu comecei a trabalhar em janeiro, casei em junho, em abril, a minha filha mais velha nasceu em junho, né? E o dinheiro que eu peguei desses 3 meses atrasados, eu me lembro que fiz 3 compras, Gilmana. Comprei um jogo de quarto, comprei aliança lá na Penha, que a minha irmã morava na Penha, minha irmã mais velha do primeiro casamento do meu pai, a Lourdes, né? Eu fui lá e comprei um par de aliança e um par de chuteira. Você jogava bola? Jogava mais ou menos no 15, né? Era a reserva do Jaime, né? Na lateral. E aí eu comprei, foi o meu primeiro uso do dinheiro que eu ganhei no meu trabalho foi esse. Um jogo de 4, um par de aliança e a chuteira. E uma par de chuteira. Chuteira de última geração. Me fala uma coisa, o que você se lembra de como era Caraguá na sua infância? Olha, era uma cidade onde existia muita simplicidade, muito respeito entre as pessoas. Muito respeito entre as pessoas. Aquele período, eu não sei se outras cidades acontecia isso, mas na nossa família acontecia, da gente muitas vezes encontrar uma professora na rua pedir a bênção. Né?
quando a gente encontrava alguém mais velho, a gente fazia que nem os japoneses, né? Cumprimentava com respeito. Até o meu início daquilo que eu conhecia de política foi mais ou menos nessa época, né? Eu tinha acho que uns 8 anos, mas foi uma coisa bem que destacou, que eu guardo na minha lembrança, porque foi uma coisa bem diferenciada. Nós estávamos na pensão Garrido, ali em frente onde vocês tiveram a associação comercial, sim, ali no calçadão, pensão Garrido. Onde trabalhava o Pedro Montemor? Isso, onde foi construído, foi desmanchada a casa antiga, foi construído aquele prédio ali, né? E eu estava, chegou um senhor de terno, um grupo de pessoas, muitos não me lembro, mas eu vi que alguns eram de pessoas da sociedade de Caraguá, de Caraguatatuba, e foram ao encontro da mamãe, e ele cumprimentou a mamãe com uma liberdade muito grande, né? Era molecão, a gente tinha o costume de estar perto dos pais sem dar palpite, mas estava próximo, né? Aí a mamãe virou, olha, o Toniquinho está lá nos fundos. Virou para mim e falou, vai chamar o teu pai. Falou, não, eu vou junto. Aí foi a cambada toda, né? Aí ele chegou lá, o papai estava na rede, lá num galpão que a gente guardava lenha para secar, né, cada pensão. E ele chegou, virou para o papai e falou, Toniquinho, cai fora daí que você já está muito descansado. Aí sentou deitou na rede, o papai sentou no banquinho do lado e começaram a conversar. Mas com uma liberdade muito grande. Depois que ele saiu, o papai contou isso diversas vezes para nós, por isso que eu tenho guardo na memória. Era o Arnaldo Cerdeira, foi um dos políticos mais influentes de São Paulo. Era ligado ao Adhemar de Barros, foi deputado federal 4, 5 vezes, secretário de Estado, vereador em São José dos Campos. E eles tinham uma amizade de criança, porque a família dele morava do lado da casa dos meus avós, né? Da minha avó e do meu pai. E eles eram muito pobres, então minha avó dava comida para eles por cima do muro. Aí eu falei, pô, aí eu comecei a perceber a importância que tinha das pessoas, né? O significado de político. Mas eu vou te interromper um pouco, porque política a gente vai falar lá para frente. Eu vou pedir 1 minuto para o nosso intervalo e a gente volta já já. Caraguá TV, a primeira da cidade. Estamos voltando para esse segundo bloco com Dadinho, né, que é, assim, o que eu posso dizer? É um daqueles ícones do passado de Caraguatatuba. Na tua infância, Caraguá não tinha muito calçamento, não, né? Não tinha nada. Não tinha nada. Até por sinal, os nossos divertimentos eram na rua, né? Na rua. Então, uma diferença muito grande de criança de rua e criança na rua. Nós fomos daquele grupo, felizmente, graças a Deus, das crianças na rua. Na rua. Na rua, né? Então, bolinha de gude, peão, corre-corre. Pipa. Né? E principalmente na praia, porque a praia era toda alagadiça, né? Sim. Então a gente brincava muito naqueles alagados da praia, né? A gente brincava muito ali. Então E a única encrenca que a gente tinha naquela época era a turma da rua de cima e da rua de baixo, né? Era a divisória, né? Que depois foi só se fazer o Caraguatatuba no futebol, dentro da cidade a rua de cima com a rua de baixo. Né? A molecada da rua de cima e a rua de baixo, de vez em quando, davam algumas encrencas. Mas entre mortos e feridos, salvavam-se todos. A praia alagada que você fala é onde que é a praça a ex-praça do turismo, né? Onde é a praia mesmo de Caraguatatuba era todinha quase uma espécie de mangue, que a maré passava por cima e criava aquele poção, que por sinal era um criadouro de mosquito para malária daqueles, né? Porque Caraguatatuba era local de malária de endêmica, né? Que foi isso que veio o Matheus, Tiravento Pascoalinho, Elinão Meirelles, num grupo do federal para combate à endemia, a malária, né? A Santa Casa já existia naquela época? Não existia. Né? E eu digo, até poucas pessoas sabem que a praia de Caraguatatuba, do jeito que está, é artificial.
que ela foi feita com um material que foi tirado do Rio Santo Antônio, Sim. que foi para retificar o Rio do Ouro, que fazia todas aquelas curvas, e o Rio Guaxinduba, que o Rio Guaxinduba saía ali no Ipiranga. Então ele fazia todas aquelas curvas, aqueles alagamentos, era tudo malária, né? Tudo mosquito de malária, né? E o Guaxinduba retificado até o Martim de Sá é artificial. Então, alguém comentou comigo que aquela praça, que era em frente ao Hotel Binoca, antigo Hotel Binoca, que é onde foi o antigo turismo, né? Diz que aquela área era meio alagada também. Tinha até um rio que passava lá. Não, passava mais ou menos próximo, passava atrás do Hotel Binoca, que passava o córrego do Brumado. Aquela praça mesmo, que eu me lembro, já era um gramado para futebol. Tá. Na época de 44, até foi ponto de treinamento do 6º RI de Caçapava, quando foram para a Itália. Né? Foram para a Itália. Na Segunda Guerra. Né? Ali em frente do Praia Hotel, tinha alguns pontos para exercícios físicos, certo? E o pessoal do Exército fazia um treinamento físico ali. E o 15 utilizava aquilo lá como campo de futebol. Né? Entendi. Que, por sinal, a turma dos 15, dos marmanjos, na época, eu não era criança, quando chegavam para treinar, eles nos expulsavam do gramado. Então, o que a gente fazia? A gente pegava um matinho com o outro, amarrava, para eles. A resposta nossa era essa. Me fala uma coisa, você estava aqui na catástrofe? Sim, foi um período. Aqui eu nunca saí de Caraguatatuba, mesmo no período que eu trabalhei na Petrobras, fora, toda sexta-feira eu vinha, né? Tá. Sexta-feira e segunda-feira de madrugada eu voltava. Eu nunca saí de Caraguatatuba, né? De forma definitiva. Mas nós estávamos na época da catástrofe. Como é que foi para vocês? Olha, eu estava com a Madalena no quarto com as crianças, as duas filhas mais velhas, a Estela e a Rosana, e começamos a escutar barulhos, né? Para nós era trovões, era trovão. Aí, de repente, começou um falatório na sala, né? Eu levantei, saí do quarto, estava chovendo forte. Aí tinha um pessoal desesperado na sala. O que a gente estava pensando que era trovão era barulho de morro desmoronando. Quer dizer, o barulho era igual ao trovão, né? Aí eu e o Roberto saímos para tentar ajudar as outras pessoas, né? Que, por sinal, é uma coisa que eu acho que é um grande mérito de Caraguatatuba, certo? A defesa da humanidade, solidariedade. da solidariedade. O exemplo de solidariedade do povo de Caraguatatuba e depois das cidades vizinhas, certo? Houve alguma exceção? Houve. Mas a grande maioria, 99,99%, um ajudou o outro, um colaborou com o outro. A casa de vocês não foi afetada? Foi afetado os fundos com enchente, mas a casa mesmo nada. Não, né? A casa mesmo nada. Daí nós saímos para ajudar os outros. Até saiu um boato que eu tinha morrido afogado no Cantagalo, porque nós tínhamos atravessado uma madeira caída para dar socorro do outro lado do rio, e realmente eu tinha escorregado da madeira, mas estava já apoiado por um cabo que os corpos de bombeiro colocaram, né? Foi um susto só, mas chegou o boato que eu tinha até morrido. E uma das curiosidades foi que a turma nossa de mergulho, né? Eu fui procurar o Mané e o Tobias lá na casa dele, que morava ali em frente do campo do 15. Cheguei lá, uma pedra lá do tamanho dessa sala aqui, bem no meio do campo, né? Cheguei na casa dele, estava saindo até fumaça do café lá. Fui na casa fui na casa do Chico Polillo, que era sogro dele. Falei, Mané, vocês estão agora protegidos, vamos ajudar os outros, né? Ele falou, não, Dadinho, eu tenho que ficar com a minha família. Falei, mas Mané, você já está com a tua família aqui, vamos... Eu falei, pô, mas o Mané fugindo, né? Depois o Manuel Tobias, o irmão dele, e o Roberto, fizeram o único trabalho que eu não faria. Porque eles foram os colaboradores com o Dr. Florencio, de São José dos Campos, 2 médicos oficiais da aeronáutica, Adelmo e Ivan, que foram que identificaram os corpos. E os 3 foram que mais ajudaram esses médicos. Então, na realidade, por exemplo, quando eu recebi a comenda Tomás Carmanes Filho, que foi o radioamador que deu a notícia do acidente, né, da catástrofe, que conseguiu iniciar o socorro para a nossa cidade, eu deixei bem claro que eu estava recebendo não
por mim, mas por aqueles milhares de pessoas que colaboraram também, que não tinha condições de dizer, você é herói, você trabalhou mais do que o outro. Não, todo mundo trabalhou. A tua casa onde era na época? Ali do lado da Docimar, na Bonifácio de Freitas. Ah, tá. Aquela onde tem aquela mangueira grande, né? E aí tivemos pessoas especiais, que nem o Caldas, né? O herói da Andraus e do Joelma. Ele chefiou os bombeiros aqui, com o Florencio, com os 2 médicos da aeronáutica, né? Nós tivemos do pessoal do batalhão do 6º RI, o pessoal da Marinha também colaboraram. Então, na realidade, foi uma demonstração de solidariedade humana muito grande. A gente tem que lamentar, certo, as fatalidades. Mesmo eu, infelizmente, de uma forma indireta, porque logo depois nós descobrimos que a minha filha mais velha estava com diabetes infantil, talvez provocado por causa do impacto emocional, né? Nós perdemos ela 1 ano e pouco depois, né? Mas, tirando essas fatalidades, a demonstração que foi feita em Caraguatatuba foi muito linda. Vocês ficaram sem água, sem luz, sem nada? Ficou sem nada, né? Aquela subida ali do Santo Antônio tinha uma caixa d'água pequena ali, foi que ajudou. Os corpos de bombeiros, o pessoal do 6º RI do batalhão de engenharia, fizeram um apoio muito grande para fornecer água para a cidade. Aquela ponte metálica que substituiu a ponte de concreto que da Santa Casa abriu, né? Também. Então, foi uma solidariedade humana muito grande. Da catástrofe até os primeiros socorros, quantos dias demoraram? Olha, na realidade, não levou 24 horas. Não levou 24 horas. Não levou 24 horas, porque a própria população começou a vir em socorro. Da mesma maneira que eu e o Roberto saímos de casa para ajudar, certo? Que assim que tivemos conhecimento, já saímos. Muita gente foi fazer isso, né? Outros, a minha irmã mesmo, menina, adolescente, ajudou até a fazer um parto lá no Tomás Ribeiro de Lima, né? Que houve uma partoelente lá, que, por sinal, pelo que eu fiquei sabendo, quem ajudou a fazer o parto foi uma prostituta. E ela ajudou a fazer o parto, depois sumiu. Não sei quem foi, só fiquei sabendo mais ou menos isso. E que a minha irmã tinha como adolescente, uma menina, né, tinha apoiado. Então, foi muita coisa. E tem uma coisa engraçada também que aconteceu com o meu outro irmão, o Juca, né? Ele estava em frente à Santa Casa, já tinha contato com o rodoviário, com São Sebastião, e chegou um jipe da Petrobras. E um dos 2 médicos da aeronáutica saiu com uma criança da Santa Casa e foi num do jipe, numa viatura da Petrobras que estava parado, falou: olha, eu preciso que você me leve de imediato para São Sebastião o mais urgente possível. O motorista falou: não, eu estou com o engenheiro da Petrobras, só saí daqui com a ordem dele. E o Juca estava passando. Ele viu que o cara de Florença, muito ligado, de família, né? Ele virou: Juca, tira esse cara do carro. O Juca chegou e pum. Pegou e foi. Né? Chegou lá, voltar, porque a criança estava com suspeita de uma doença contagiosa. E ele queria evitar o contato na situação que estava a Santa Casa, né? Aí quando o Juca veio, ele encontrou com o Mustafa logo depois na rua. O Mustafa era chefe de quarteirão, né? O Mustafa procurando quem tinha roubado o jipe da Petrobras. O Juca falou: isso aí vai sobrar para mim. Virou para o Mustafa: Mustafa, eu sei quem pegou o carro. O Mustafa já chamou a polícia, né? Falou: vamos atrás, né? Aí chegou na casa do Dr. Florencio, que era vizinho da casa da Madalena, né? Ó, foi aquele lá. Putz. Aí foi um tal de bater continência. Que você imaginou? Coronel da aeronáutica, né? Mas não deu nada. Foi só continência. O número de vítimas é muito incerto, cada um fala alguma coisa. Você que vivenciou, você pode estimar mais ou menos quantas pessoas morreram naquele dia? Olha, até que o número podia ser maior ainda que o oficial, não chega a 300. Aproximadamente 300, isso. Extraoficialmente, passou de 300.
Porém, se não me estou enganado, o 18 de março foi uma semana antes da Semana Santa. Quer dizer, se fosse uma semana depois, seria pior. O negócio seria muito mais feio. Seria Muita gente vinha para cá já. Muito mais feio. E o motivo da catástrofe, o Gilmano, muitas vezes terremoto, trepidação. Na realidade, estava chovendo desde o final do ano anterior. Então foi um período de quase 5, 6 meses de chuva. Lençol freático saturado. Mas saturou. É que nem uma esponja você colocar no vidro. Você colocou a esponja no vidro, ela para. Se você molhar a esponja, ela desce. Então, no momento que a Serra de Caraguatatuba, que é toda granito, toda pedra, né, com aquela camada de terra em cima, de mato em cima, no momento que uma delas desceu, deve ter dado realmente que nem um castelo de carta, né? E alguns tempos depois, quando a gente ia pescar, a gente olhava para Caraguatatuba, a gente via direitinho, Gilmano. A marca do vermelho, a divisa com São Sebastião, é a marca do vermelho divisa com Ubatuba. Certo? O deslizamento foi só na Serra do Mar, em Caraguatatuba. Deve ter sido uma cena... foi durante a noite ou durante o dia? Eu não me lembro o horário. Foi de manhã cedo. De manhã cedo. De manhã cedo, porque o horário que eu estava ouvindo os trovões devia ser umas 9, 10 horas da manhã. Umas 9, 10 horas da manhã. Aquela pedra que a gente vê aqui no final do Tinga, você tem aquele paredão de pedra, aquele bairro todo é a terra que desceu. Ali né? embaixo era uma escola que a Madalena e a Vera do Dúlio davam aula. A Madalena foi a primeira, acho que é o primeiro local que ela começou a dar aula foi ali. Desceu ali, destruiu a escolinha, até as duas alugaram por as custas delas mesmo, um lugar lá para continuar as salas de aula. Aquele foi um deslizamento grande, aquele do Jaraguazinho. Bom, nós tivemos outros na época do Trombini também, né? Eu não sei se você se lembra, mas não foi tão grave, né? Mas chegou a interditar a serra, né? No Rio do Ouro, que teve muitas famílias, teve uma família quase inteira que a gente chamava de... Tinham amizades, trabalharam até no sítio do papai, dos Catarinos, que eu acho que foi mais de 10 pessoas na família. Ali debaixo do Santo Antônio também, a família de um amigo nosso, que era funcionário da prefeitura, Zé Rodella. Lá no Paudalho, no Queixo Dante. Então, nós tivemos... O fundo do Tinga a gente chama de Paudalho, né? Que começa a estrada do Paudalho. Por isso que tem uma igrejinha, uma capelinha lá? Aquela capelinha é da Fazenda Poiares. Não foi nada com a catástrofe. Não, a catástrofe foi exatamente em frente, mas não atingiu aquela capelinha. Entendi, não atingiu a capelinha. A capelinha era do outro lado da rua. Ou do lado de cima da rua foi tudo atingido. Entendi. Mas fala uma coisa para mim. A gente vai explorar no outro bloco, mas por que o seu interesse pela política? Como surge essa vocação para a política? Na realidade, indiretamente, foi a minha mãe. Quando o meu pai tentou uma vez ser candidato a vereador, naquela época podia dar refeições, né? Dava até envelope, né? Se dava o número vosso, né? O número não, o nome, né? E votavam, né? O papai na pensão Garrido, na porta da pensão, para os amigos, para as pessoas, dava a cédula dele, o material dele. Só que o pessoal comia lá atrás, lá no refeitório. E quem dava a comida era a mamãe. A mamãe chegava no pessoal, pessoas todas amigas, de roça principalmente, né? Você está com a célula do tuniquinho? Tô, deixa eu ver. Ela rasgava e dava o prato de comida. Papai nunca mais se meteu. A lição. E indiretamente foi ela também, porque quando saiu a candidatura do Carvalho, substituiu o Carvalho Pinto, foi a primeira vez que eu votei no José Bonifácio, né? Que foi Jânio, Ademário e José Bonifácio. O Carvalho Pinto perguntou para o Jânio primeiro se o Jânio queria ser candidato. O Jânio falou que não queria. Aí ele lançou José Bonifácio. Quando ele lançou José Bonifácio, o Jânio voltou atrás e falou que agora eu quero. O Carvalho Pinto já tinha se comprometido com José Bonifácio. Falei, não, meu candidato é José Bonifácio. Então foi como eu tinha estava no Estado já,
eu apoiei o José Bonifácio, foi o primeiro voto que eu dei. Naquela época, o diretor do Adolfo Lutz, o Dr. Soto, né, fez uma visita em casa e falou: Dadinho, o governador pediu para mim sair candidato a deputado. Isso fazia uns 30, 40 dias antes da eleição. Eu falei: o senhor está louco, doutor Soto? O senhor é na área científica, área técnica, né? Não, mas o governador pediu, não tenho como fugir. Falei: Dadinho, ó, o voto vosso e da tua família para mim já está mais do que bom. E a mamãe tinha um respeito muito grande por ele. Né? Que ele, quando ia visitar, vinha para Caraguatatuba, ia em casa fazer visita, né? Adorava Domingas Dias. Uhum. Ele falava que cada vez que ele viajava para o exterior, ele voltava, ficava um dia na Domingas Dias, depois estava preparado para São Paulo. Né? A mamãe falou: eu ajudo. Eu falei: mamãe é analfabeta, nem leitora é. Aí, só que ele teve, na época, 38 votos válidos, que ele teve voto anulado com o Adhemar, que eram partidos diferentes. Você falou Adhemar vinha muito para cá? Porque ele tinha a fazenda aqui que era lá. Adhemar de Barros filho vinha, o Adhemar de Barros pai não. Ah, não, só o filho. Tá. Filho vinha, certo? E aí, como eles tinham muitas ligações, eu tenho a impressão até que o Dr. Soto começou a trabalhar no Adolfo Lutz pelo Adhemar de Barros, né? Eles perderam muito voto anulado, né? E nós demos 38 votos para o Dr. Soto, para deputado estadual aqui. Só que um presidente do 15 e um vereador, trabalhando para um candidato de São José dos Campos, só deram 12 votos. Eu falei: pô, mas eu não sou político, a mamãe é analfabeta, né? Deu 38 votos para o Dr. Soto e o outro lá político, um presidente do 15, o principal clube da cidade, o único, né? Um vereador apoiando, deu 12 votos. Esse foi, na realidade, o meu início da participação. Dadinho, eu vou pedir mais um minuto para o nosso intervalo e a gente volta já já. Caraguá TV, a primeira da cidade. Estamos voltando com o Dadinho nesse terceiro bloco e agora conhecendo um pouco da vida política dele, né? Quando é que você se candidata a primeira vez e por quê? Na realidade, eu fui apresentado para o Adhemar de Barros Filho, que eu comecei a fazer parte do grupo dele, né? Logo após a catástrofe. Tinha um amigo nosso de mergulho, que o pai tinha sido secretário de Segurança Pública, o Aquino, não é essa família aqui, né? Até do Rio Grande do Sul, era um gaúcho. E o Aquino era engenheiro do Banespa e um dos colegas nossos de mergulho. E tinha uma amizade muito grande com a família do Adhemar, que o pai dele tinha sido secretário do velho, né, do velho Adhemar. E o Adhemar me marcou muito, o Adhemar de Barros Filho, na catástrofe, porque quando o Abreu Sodré desceu do helicóptero na praia de Caraguatatuba, quem recebeu o Abreu Sodré foi o Adhemar de Barros. E eu estava presente lá, que eu fui até guia de helicóptero para distribuir medicamentos, mantimentos, aquele beija-flor, né, de 2 lugares apenas, né? Então, estava na praia, eu vi, então, uma autoridade recebendo outra autoridade lá. Fiquei sabendo que era Adhemar de Barros Filho e o governador, né? E quando o Aquino me apresentou, fiquei conversando, o Dr. Adhemar me convidou para participar da política com ele. E eu era do grupo que não aceitava o Boneca em Caraguatatuba, porque conhecia o passado do Geraldo Nogueira da Silva de São José dos Campos. Os pais eram de São José dos Campos, né? A gente conhecia lá, né? O passado dele lá. E também o que ele tinha aprontado com o Pedro Vac, que ele lançou a candidatura do Pedro Vac. É uma pessoa espetacular, uma pessoa muito culta. Só que quando o Pedro Vac oficializou a candidatura dele a prefeito, ele pulou fora em troca de um cargo na Casa Lavoura com o adversário do Pedro Vac, que era o Matheus. Eu sou indiscreto se perguntar o que tinha de ruim do Boneca lá de São José? Olha, eu me lembro que um dia eu estava atrás do papai de um senhor de São José dos Campos, esse senhor de São José dos Campos virou para o papai e falou: Tranquinho, o Boneca vai ser candidato a vereador aqui em Caraguá?
Lá em São José dos Campos ele não é nem aceito para lixeiro. Isso era molecão, né? Não era nem eleitor, né? Aquilo já... E tem uma outra coisa, eles moraram do lado da casa da Madalena. Então tinha esse caso do Pedro Vac, que ele passou a perna no Pedro Vac a troco de uma função na Casa da Lavoura, né? E a Madalena, a casa que eles moravam em Caraguatatuba, no primeiro, é próximo da casa da Madalena. E quem sustentava a casa era o sogro, seu Cury, porque o Geraldo não dava nada para casa. Eu ouvi poucas vezes, né? Mas uma característica dele que me marcou muito é que ele tinha uma oratória fantástica. Sim, né? Isso não tem dúvida. Acho que era ele, o Dacinho também tinha uma oratória. Os bons aqui eram o Irineu Cardoso Malta e ele. Uhum. Os dois eram grandes oradores, né? E o Geraldo, o Boneca, se não me engano, faliu no Bar 15 de São José dos Campos. É o ponto, na época, o ponto comercial mais forte de São José dos Campos. Montou uma cooperativa de alimentos aqui em Caraguatatuba, do lado, em frente ao Coreto, também faliu. Quer dizer, então... E tem uma outra coisa que esse senhor falou, papai, que ele, quando era goleiro da associação em São José dos Campos, quando era jogo importante, ele sumia. Ele só era encontrado quando alguém oferecia alguma coisa para ele voltar a jogar, senão ele escapava. Então esse era o perfil dele. É o motivo que eu não... Quantos vereadores tinha na Câmara de Caraguá naquela época? 11. 11 vereadores? 11 vereadores. Quando você se elegeu também era 11? 11. Primeira vez foi 11. E o prefeito da época, quando você foi vereador, era... O Borabebe. O Borabebe, já era o Borabebe no primeiro mandato. A primeira vez que participei, você falou como eu iniciei na política, nós começamos a trabalhar contra o grupo do Baldassi, do Ricardo Isaac, que era o Boneca, o representante, ligado ao grupo liderado pelo Ademar de Barros Filho. Aí não tinha ninguém para ir contra ele. A mesma coisa com o Lula agora, né? Não tinha ninguém, né? E o pessoal tirou, e quem é que a gente vai apoiar? E na casa do Pércio, que era procurador do Ademar e presidente da Câmara, do lado da casa do Dedé, ali aqui no Indaiá, estavam discutindo, o Pércio virou para nós e falou, olha, eu tenho um nome para ser candidato a prefeito. Eu e o Dedé, né? Puta, qual é o nome, né? Ele virou para mim, você, Dadinho. Eu falei, você está louco. Eu nunca participei diretamente de política, só nos bastidores, né? Não você é jovem, família tradicional de Caraguatatuba, esportista, funcionário da Casa da Lavoura, a Madalena também está aí, e eu tenho certeza que você topa ganhar ou perder. Aí o Dedé me apertou também, eu falei, mas eu tenho pouca experiência administrativa, né? Ele falou, vamos fazer uma coisa. No outro vizinho era o Luiz Pires, economista, chefe da Receita Federal. Quer dizer, pessoa mais preparada para a administração, era impossível. Aí chegamos lá no Luiz Pires, encostamos o Luiz Pires na parede. Do jeito que eles me encostaram, encostamos o Luiz Pires. O Luiz Pires aceitou ser vice. Aí houve uma coisa, o grupo do Boneca já era a maioria na Câmara. Deram um aumento para o futuro prefeito, que era para ser o Boneca, né? E logo após o Boneca perdeu os direitos políticos dele. 20 e poucos processos que tinha nas costas dele, ele foi interditado a candidatura dele. Então, aumento de salário de prefeito e o principal concorrente fora, cresceu o olho de algumas pessoas do nosso grupo político. Aí começaram a espalhar que a Madalena não servia para ser primeira-dama porque falava muito palavrão. Ah, você foi candidato a prefeito? Inicialmente era para ser candidato era para ser prefeito. Aí nós fomos para uma reunião no escritório do Zé Dias. Nós estávamos conversando lá e eu senti que tinha uma outra pessoa que eu tinha respeito que estava sendo usado, né? Porque a pessoa que queria realmente me tirar fora da candidatura, ele não quis se apresentar direto, então jogou um outro. Entendi. Quando desse o conflito, ele se apresentava como uma solução. E eu percebi isso, né? Eu já estava começando a aprender alguma coisa de política, né? Aí eu virei, sabe uma coisa, pessoal? Eu sou jovem, não tenho experiência executiva, eu desisto, mas indico o Luiz Pires para prefeito. Economista, Receita Federal, campeão do interior de xadrez, né? Uma pessoa íntegra.
tirou, certo? Aí o Luiz aceitou ser candidato a prefeito e virou para mim, Dadinho, só que você é meu vice. Falei, eu não. Porque eu com a minha família, baseado naquilo que já tinha acontecido com o Dr. Soto, falei, eu estou candidato, sou eleito vereador, né? Vereador, estou garantido. Ele falou, não, eu aceitei ser seu vice. Agora estou exigindo que você seja o meu vice. Aí eu aceitei ser vice e olha, o meu orgulho de ter perdido com ele. Foi bonito. É o meu orgulho. E um fato que aí me lançou na liderança política do grupo foi que no dia da eleição nós estávamos perdendo lá no fórum, né? Estávamos perdendo, e o pessoal nosso começou a puxar o carro, né? Eu fiquei sozinho. Aí o Neno Fida chegou para mim e falou, Dadinho, se você quiser ir embora, pode ir também. Eu falei, tudo bem, né? Não precisa assinar. Não precisa, pode ir. O Neno era o chefe do grupo de apuração. Aí eu dei uns 2 passos, voltei para trás e falei, Neno, obrigado pela tua preocupação. Mas eu sou de Caraguatatuba, sou filho dessa cidade. Ter receio de alguma coisa comigo, e fiquei até o fim, né? Quando acabou a eleição, que nós perdemos a eleição, até eu me lembro, foi 1.436 votos que nós tivemos, mais ou menos isso, né? Eu levantei e saí no meio da multidão. Aí, conforme eu ia passando, o pessoal ia abaixando a cabeça. Falei, pô, mas quem perdeu fui eu. Eu perdi a eleição. Luiz Pires perdeu a eleição. Era eu que era para estar envergonhado. Não, eles estavam percebendo o que tinham feito. Porque quem foi eleito foi a mulher do Boneca. Entendi. E ela não estava preparada para o cargo. Entendi. Bom, mas era ele certo? que governou, né? Ela foi pura e simplesmente, infelizmente, era uma boa pessoa, mas foi pura e simplesmente um laranja dele. Certo? Uma amostra desse trabalho que ela fez, de ser laranja, foi a aprovação do condomínio Costa Verde da Batinga. Nós estávamos na casa da Dora de Barros, né, que foi presidente do Contur de Caraguá, Madalena, eu, a Dora, ela, uma outra amiga, e a Dora tinha comprado terreno na Costa Verde e estava servindo de intermediário para aquele grupo de elite de São Paulo comprar lotes lá, né? E virou para ela, Terezinha, quando você, do Costa Verde para Batinga, Terezinha, mas o que é isso? Aí nós, como? Ela era prefeita, foi ela que assinou a aprovação do condomínio. Ela não sabia que tinha assinado, certo, a aprovação de um loteamento o mais importante na época de Caraguatatuba. E naquela época podia a esposa ser, né? Hoje não pode mais. Agora, né? Então aí mostra realmente, apesar dela ser uma boa pessoa. Então isso daí, aí eu assumi a liderança do grupo do Ademar, né? Quando o Ademar foi candidato à reeleição a deputado federal, também teve um outro caso interessante, que eu virei para ele e falei, doutor Ademar, o senhor vai perder a eleição e nós vamos ganhar. Ele falou, Dadinho, você está falando besteira? Eu perco a eleição aqui em Caraguá e vou ganhar? Eu falei, porque outro candidato a deputado federal é o Baldassi. O senhor é secretário da administração, ó. Em termo popular, pouco valor tem. O Baldassi é secretário do interior. A Sudelpa está na mão dele. Então, se nós falarmos que nós estamos jogando o seu nome contra o do Baldassi, nós somos derrotados. Então, o que a gente faz? Vamos pegar o deputado estadual, que é mais fraco, que era o Ricardo Zar. Era um bom nome em São Paulo, principalmente o pessoal ligado ao Jânio, né? E ele falou, mas e quem que a gente lança o nome? Eu falei, tem um médico no posto de saúde, que trabalha conosco, que foi prefeito de São Bento do Sapucaí. E é fácil trabalhar o nome dele, porque ele é médico, é uma pessoa que ele foi prefeito em São Bento do Sapucaí, né? Tem essa possibilidade grande. Ele falou, me apresenta. Eu apresentei o Burabebe para ele. E o único acordo que ele fez com o Burabebe, se o Burabebe ganhasse, me apoiava para ser prefeito, né? Mas como o Burabebe perdeu, aconteceu a mesma coisa com o Antônio Carlos. O Burabebe perdeu, aí começou na surdina candidatar o nome dele. E eu, o que me interessava é a minha cidade, né? Depois disso, você sai candidato a vereador. Saí candidato, apoiei a candidatura do Burabebe a prefeito, que ele perdeu porque o Penido não apoiou ele lá em Aparecida. Se o Penido tivesse apoiado ele em Aparecida, ele tinha ganho. Depois ele deu o troco no Penido, no Vicente Penido, né? Apoiei o Burabebe, lancei o nome do Baldo para vice,
que era uma pessoa, talvez na política de Caraguatatuba, do que eu mais respeitei e fui respeitado. Eu não conheci, ele faleceu acho que logo depois que eu cheguei aqui, se não falha a memória. Eu acho que sim. Foi Mas era uma pessoa boníssima ele, certo? Ele, eu conheci a esposa Ivone, e ele tinha uma chácara aqui tinha uma chácara ali no Jaraguazinho. Quando eu conheci ele, ele tinha uma casa ali do lado da Prisciliana de Castilho. E lembrando, né, que o Baldo é que dá nome hoje ao Centro Esportivo, né? E merecido. E o Borabebe, o Borabebe e o Boneca, Avenida da Praia, né? Geraldo Nogueira da Silva. O Baldo, né, é merecido porque o ginásio de esporte é trabalho meu. Só que o campo de futebol é do Baldo. Eu lutei porque quem conseguiu aquela área foi o Durval, junto aos Penidos, o Pércio, tinha muita ligação. O Durval que conseguiu a doação da área, eu consegui a construção do ginásio de esporte, a implantação o Baldo lutou pelo campo de futebol, que por sinal não ia ter pista de atletismo em volta. Quando eu fui lá, percebi isso daí, eu falei para o Borabebe falou, mas o espaço não dá. Eu falei, vamos fazer uma coisa, a gente invade a fazenda, invadia a fazenda 10, 15, 20 metros. Não vai ter problema nenhum. Eles nem souberam que nós invadimos. Mas esse recuo que foi dado, foi onde foi construída a arquibancada e deu possibilidade de construir a pista de atletismo. Né? Que, aliás, é um belo campo lá. E, por sinal, é um conjunto esportivo que até hoje tem muito valor, até para eventos sociais, como, né, os jogos estudantis que vem para cá, traz muita gente, o Jari. O dia que nós tivemos... O Jari também. Tivemos o recorde de público, que foi o Festival da Música Popular de Caraguatatuba, né, com o grupo Ad de Libitum, uma criançada de Caraguá, que eu estava como presidente do Contur de apoio, né, foi o recorde, né, de público lá. E o Baldo é um nome merecido, é uma pessoa muito simples na política, muito simples. Trouxe um grupo do Tinga junto com ele, me ajudou a ser eleito vereador. Você foi eleito a primeira vez em que ano? 76, para ir na legislatura, 76. 77. 76. Aí nós tivemos 2 anos, ficamos 6 anos, né? 2 anos a mais. Foi aquela extensão que houve, né? E qual era não é salário, né? A ajuda de custo que o vereador tinha na época? Olha, se não me engano, é equivalente ao salário mínimo. O salário mínimo. Tá. Eu sei que quando eu desisti da Petrobras, né, o que eu ganhava na Petrobras era equivalente ao salário de vereador e ao salário de funcionário público do Estado, que aí eu voltei para o Estado, né, porque tinha pedido afastamento por 5 anos do Estado. Eu tinha pedido afastamento do Estado, vou sair depois da Petrobras. Aí o salário que eu ganhava na Petrobras era dos dois juntos. E esses 5 anos que eu afastei da Petrobras, eu perdi uma porção de coisa, né? Deixa eu fazer uma pergunta. O Silvio Ferreira, ele tinha Sudelpa, ele comandava Sudelpa aqui, não era? Quem? Silvio, o Silvio, ele trabalhou ele foi vice-vereador, por sinal teve meu voto, que ele era do grupo jovem nosso, a primeira vez, né? Quando não fui candidato a... Quando o Boneca foi eleito, ele foi candidato a vereador. É o marido da Lucy que você está falando, da Lucy, né? Da Lucy. Ele foi chefe da Inspetoria de Educação. Da Educação. Tá. E era o presidente do PMDB aí, o MDB, há muito tempo. O trabalho dele foi ligado com o MDB. Salário, não é verba, seria verba de representação, né? Que o vereador tem, não é salário. Verba de representação, e nós tínhamos também o Instituto de Previdência, poderia nos dar aposentadoria com 12 anos de mandato. Certo. Com 12 anos de mandato. Antes disso era proporcional, ou se a gente pagasse a diferença, a gente atualizava, né? Eu, naquela época, quando me afastei, eu fui, acho que, um dos únicos vereadores do Estado de São Paulo a não aceitar essa aposentadoria proporcional, porque eu achava um absurdo, eu como vereador, tendo uma obrigatoriedade de uma sessão de Câmara por semana. E ter direito ao salário. Então, quando eu me aposentei pela regra do INSS. Né? O vereador ainda tem esse direito hoje? Não, hoje não tem acabou, mais. Acabou. Mas teve alguns vereadores nossos que teve, o Butiá, se não me engano, teve, o Zé Dias, eu acho que teve. Teve alguns vereadores que eram do período, né?
Dadinho, vamos fazer mais um intervalo. No próximo bloco vamos falar um pouquinho da política nacional. Tá bom? Então a gente volta já. Caraguá TV, a primeira da cidade. Estamos voltando para esse quarto e último bloco com o Dadinho. E antes de a gente ir para a política nacional, vamos terminar a política daqui. Política local. Gilmano, eu sempre dei prioridade para o coletivo em cima do individual. Eu acho que o coletivo é muito mais importante. Então você já foi chamado de comunista também, né? O socialista ainda aceito, comunista nunca fui porque eu não gosto de extremos, né? Não, eu não estou falando que você seja, que foi chamado. Assim, por exemplo, na campanha que eu fui eleito vereador, que eu estava saindo de uma campanha de vice-prefeito, mas na campanha de vice-prefeito com o Luiz Pires eu conheci todos os cabos eleitorais do nosso grupo, né? Então, quando saí candidato a vereador, junto com o Borabeb e o Baldo de vice, eu achei errado eu trabalhar em cima daquele pessoal todo que eu conhecia. Então, pedi voto para mim e para todos aqueles companheiros que estavam saindo candidato a vereador. Me lembro de você numa campanha fazendo exatamente isso. Né? E foi na época da Madalena. E aí o que aconteceu? Nós estávamos fazendo um trabalho relativamente bom, com o apoio do Baldo. Quando foi umas 13 horas mais ou menos, eu cheguei para o Chicão, pessoal do Tinga, falei, Chicão, para de trabalhar para mim. Ele falou, por quê? Porque eu estou eleito. Dadinho, você garantia só no final da eleição. Falei, não, eu sei que eu estou eleito. Se primeiro colocado, o último, para mim não tem valor nenhum. Se a gente chegar lá, a assinatura é o mesmo valor. Só que o Avelar está passando apuro e o Butiá também está passando, porque o Butiá era a primeira vez. Então vocês do Tinga, o grupo que você está liderando na campanha, trabalhe para o Avelar e para o Butiá. E foi correto eu fazer isso, porque o Avelar foi o penúltimo e o Butiá foi o último. Foi o último. Quer dizer, eu podia, de quinto colocado, podia estar disputando primeiro e segundo colocado em votação, mas é o nosso grupo. Eu me lembro na campanha do Álvaro, você emprestando inclusive carro de som para vereador que não tinha. E perdendo o que poderia usar para você. Eu acho que o correto é fazer isso. Eu me lembro também na campanha da Madalena, quando ela foi candidata a prefeito, o Chiquinho, o Monter, né? O colega falou, Dadinho, eu postei 3 caixas de cerveja que você vai ser um dos 3 mais votados. Eu virei para ele, Chiquinho, paga essa aposta. Ele falou, Dadinho, a Madalena sempre representou 50% da tua votação. Ela é candidata a prefeito, você candidata à reeleição, vocês estão garantidos. Eu falei, só que tem uma coisa, Chiquinho. Ela está proibida de trabalhar para mim. Falei, como? Ela é candidata a prefeito. Tem um grupo de vereadores que está apoiando ela. Não é ético ela trabalhar para mim. Com certeza. Né? E fiquei como primeiro suplente de novo. Né? Então é uma maneira, eu acho, que da gente fortalecer o grupo. Tá perfeito. Mostrar a confiança e acreditar naquilo que a gente pratica. Por que a Madalena entrou para a política? A Madalena, na realidade, é mais política do mais que você. Tá. Certo? A Madalena, ela vem o pai dela já era político em Caçapava. Tá. Era do grupo do Ademar Velho. Até houve uma encrenca entre o pai da Madalena, eu não conhecia o meu sogro, lá em Caçapava, que o Ademar apoiou um candidato contrário a ele. Ele era o líder do Ademar em Caçapava. E o Ademar lançou uma candidatura contrária a ele. E eles quase se pegaram no tapa lá no Palácio de Verão, lá em Campo de Jordão. E o pai da Madalena virou para o governador, né, e falou, o senhor pode ser governador do estado, mas lá quem vai ganhar somos nós. E ele apoiou parece que um senhor chamado Laurentino, que era quase um desconhecido na política, em Caçapava. E ganhou. Só que o pai da Madalena, não contente com o que aconteceu, né, ele veio para Caraguatatuba. Ele veio para Caraguatatuba, que a empresa dele tinha sido contratada para fazer a prainha, terraplanagem da prainha. Eles trabalharam
a construção de um trecho da Via Dutra lá, né? Ele estava muito bem de vida, né? A Madalena, com 10 anos, era rica, com 11 passou fome, né? E aí, tanto assim que o 15, a terraplanagem do 15, ele fez de graça para o 15, com o maquinário que estava trabalhando lá. E a Madalena, então, conviveu muito próximo do pai. E a Madalena sempre foi uma liderança espontânea, natural, né? De pegar alguma coisa e dividir com os outros, né? Ela nunca também se preocupou com ela só, né? Uma das encrencas dela que a gente tem em casa é se faltar um pão. Se faltar um pão, ela se lembra do período que ela passou apuro, aí ela sobe nos tamancos, né? Então a Madalena começou antes de mim. Só que ela aceitou essa liderança natural dentro da família por causa do trabalho que a gente tinha dentro da comunidade, né? Posto de saúde, trabalhei em recenseamento demográfico 2 vezes, agropecuário 1 vez, era titular de basquete, de vôlei, de judô, caça submarina, né? A gente tinha uma participação muito grande dentro da área desportiva, então foi uma coisa natural ela me apoiar, da mesma maneira que foi natural eu apoiá-la quando foi necessário. Quando ela foi vereadora, foi o período que a Câmara Municipal mais mulheres teve, né? Porque ela, a Leonor Diniz e a Dalva, é isso? A Dalva e a Vera. E a Vera Peixoto, isso mesmo, eram quatro, me lembro 4. disso. E ela foi, sabe quem me lembrava ela na Câmara? O Comas. Né? Deixa eu fazer uma pergunta, na tua época, né? Não vou nem falar da Madalena, que é uma coisa mais recente, mas na tua época, tinha essa história de você receber benécias do executivo para poder apoiá-la? Eu tô sendo delicado nas palavras. Não, tá Você entendeu? Na realidade, é uma coisa, por exemplo, que a Velar e eu, por exemplo, nunca recebemos. Eu não posso dizer, Gilmana, que eu sou honesto, porque eu nunca vi a carteira em cima da mesa. Se eu chegasse, visse a carteira cheia de dinheiro em cima da mesa, e olha, estou procurando o dono, eu podia dizer, sou honesto porque achei. Eu nunca achei. Nunca sequer me ofereceram. Tá. Certo? Então, benesses, para mim, o meu preço é Caraguatatuba. Se fosse alguma coisa importante para Caraguatatuba, fosse válido para a comunidade, fosse válido para o povo, esse é o meu pagamento. Isso eu não tenho dúvida, mas a pergunta é a seguinte, na época, lá atrás, já existia isso? Existia de uma forma mais camuflada, certo? De vez em quando tinha alguém, ou a família de um vereador, que tinha uma necessidade de alguém estudar fora, certo? Tinha facilidade de estudar fora, está compreendendo? Teve pessoas que se formaram dessa, mas assim de forma explícita, não. De forma explícita, na realidade, infelizmente, começou na época do Trombini. Eu já ouvi essa história também. O Trombini era uma excelente pessoa, uma família espetacular, só que desconhecia por completo o que era administração. Ele não estava preparado para Não política. estava. Né? A primeira vez que ele foi candidato, que perdeu, o Borabeb tinha me oferecido o serviço dele. Eu tinha feito uma pesquisa que dava 70% para o Borabeb e 30% para mais 10. Né? O Silvio estava com 6%, o Álvaro com 6%, o resto era 0,5%, 1%, né? O Baldo 2%. O Borabeb estava com a eleição garantida, o Borabeb me convidou para ser vice e o Trombini ficou sabendo. Aí o Trombini chegou para mim e falou, Adinho, eu quero ser candidato a prefeito. Eu falei, Trombini, você é novo nessa área. O Borabeb me convidou a ser vice. Eu me afasto e você sai de vice do Borabeb. Se você não quisesse, você escolhe umas 2 pessoas para vereador, apoia essas 2 pessoas e se prepara para a próxima. Eu pensei que era isso, né? E o Baldo tinha me autorizado a falar no nome dele, que o Baldo era uma outra liderança forte no grupo. Quando nós fomos para uma reunião na casa do Baldo, o Baldo estava viajando, eu falei, olha, pessoal, o Trombini me convidou para ser vice. Se eu sou vice, nós certamente vamos eleger uns 4 vereadores, vamos dominar a Câmara e vamos controlar o Borabeb. Aí o Trombini levantou e falou, não, eu quero ser candidato a prefeito. Falei, mas Trombini, não, Dadinho, aquela pesquisa que você fez errado. Você não era para fazer José Sidney Trombini, era o homem do parquinho. E falou, eu tenho condições econômicas de bancar a campanha. Falou isso, né?
falou isso, e quem é o Dadinho? Quem foi o vice do Trombini quando ele foi eleito? Eu não me lembro. Eu lancei o Wilson Carvalho. Tá, mas foi ele o vice? Vice, Wilson Ele Carvalho. eleito? Wilson Carvalho foi vice que perdeu a primeira vez. Ah, sim, mas quando ele ganhou depois? Quando ganhou foi o Márcio. Doutor Márcio, é verdade. Só que aí o que aconteceu naquele período? O Trombini, eu acho que se administrou 2 anos foi muito. Que no 3º e 4º ano, quem estava dominando a política em Caraguatatuba por trás dos panos já era o grupo do Antônio Carlos. Tanto assim que elegeram o presidente da Câmara contra o Antunes, que estava pensando em ser o presidente da Câmara, que merecia ser. E que o Trombini não apoiou. Não apoiou. Eu avisei o Antunes, falei, olha... Me lembro disso. E que é outra pessoa que eu tenho num conceito muito alto. Não, uma pessoa espetacular. Foi dos políticos mais éticos que nós tivemos na Câmara. Com certeza. Foi o Antunes. E que, por sinal, houve aquele caso do Tremante. Me lembro. Que o Tremante abandonou a política de Caraguatatuba com todo aquele futuro na frente, certo? Houve aquele caso gravíssimo do Tremante, né? E o Antônio Carlos elegeu o presidente da Câmara. Então, do 3º ano em diante, e com ainda uma outra coisa grave, Nicolino Bozella. Também conheci isso. Nicolino Bozella, o Trombini não conhecia ele. Ele chegou na prefeitura pedindo para o porteiro apresentá-lo para o prefeito. O porteiro levou o Nicolino lá no gabinete, apresentou. Ele ficou umas 2, 3 horas conversando com o Trombini. Quando saiu, o Trombini apresentou para todos os servidores como um grande amigo dele, um velho amigo dele, que tinha conhecido, que veio indicado pelo Michel Temer. Eu me lembro disso. Que depois defendeu até a Termac para pegar um contrato de 20 anos em Caraguatatuba. E você sabe que ele foi eleito depois em Santos, né? Ele era de São Vicente. Ele era tesoureiro do Santos, mas era de São Vicente, porque o filho dele é deputado agora, né? E ele começou a trabalhar já no grupo do Paulo Julião do Antônio Carlos. Então, teve o grupo já, que o Trombini achava que tinha mando e não tinha mais na Câmara, e por trás, Nicolino Bozella fazendo... E ele tinha voz ativa lá, eu me lembro disso. Principalmente na prefeitura. E ele veio também com aquela novidade, né? Porque o primeiro milhão que veio da indenização do Serra do Mar veio quando ele estava aí, né? Só que não foi recebido no Trombini. Eu tenho a impressão que não foi. Quem fez o contrato com os advogados foi o Jair Nunes de Souza que fez. Aí passou o período do Jair, do Borabeb, o Borabeb tentou conseguir a liberação do dinheiro, não conseguiu. O Zé Dias tentou conseguir a liberação do dinheiro, não conseguiu. E aí veio Dadinho, eu tenho o Trombini. Aí veio o Trombini. No final, no último ano do Trombini, foi liberado o dinheiro e o governo travou. O governo não liberou dinheiro no final do Trombini. Liberou no primeiro mês de mandato do Antônio Carlos. Tá. Porque o governo já era PSDB. Já era PSDB. PSB. A campanha do Antônio Carlos estava a pleno vapor, era quase certeza de ganhar. Ele perdeu a primeira, na segunda já estava certo. Ele perdeu a primeira para o Trombini, na segunda ele já estava garantido com esse grupo que estava na Câmara e o Nicolino Bozella fazendo o trabalho dos bastidores. E aí o governo de São Paulo, que era a PSDB, segurou. Você tem razão. E liberou, tanto assim que saiu aquela grana enorme que deu para fazer até a reforma da Avenida da Praia. Eu vou te falar uma coisa, eu sou testemunha disso. Eu estava no gabinete do Antônio Carlos, ele era recém-eleito quando saiu esse dinheiro. O Covas ligou para ele, porque o Covas, para liberar o dinheiro, fez 2 pedidos. Um era para quitar a conta com a Eletropaulo da época, e outra conta que tinha que acertar... Para a Sabesp. Não, era para pagar a conta. Primeiro pagar, porque a Eletropaulo era pior, né? Eu me lembro que nós fomos, nós tínhamos ido para... Eu era presidente da associação, nós fomos para Campos de Jordão numa reunião com a Eletropaulo. Foi negociado, Antônio Carlos para negociar a EFERA, né? A dívida caiu quase pela metade. E quando veio para cá, ele não só pagou a Sabesp, e ainda emprestou mais 10 milhões para a Sabesp, um valor alto, e o Covas estava ligando para cumprimentá-lo por ele ter cumprido a palavra. Você tem toda a razão.
Tem toda a razão. O Covas segurou e liberou no primeiro. Era para ter saído 1 milhão no Trombini e não saiu nada. Não saiu nada. É verdade, é verdade. E aí foi o que aproveitou para fazer também a reforma da Avenida da Praia, da Geraldo Nogueira Silva. A fazer a duplicação. A duplicação. Mas, Dadinho, vamos voltar. Agora vamos cair no chão. Como é que você vê o quadro político atual? Com tudo que aconteceu nessa eleição, com o presidente que está... Quer dizer, eu acho que ele já saiu, mas dizem que ainda está. Eu não sei. Né? Mas... Na realidade, Gilmana, na minha opinião pessoal, quem elegeu o Bolsonaro foi o Lula. Sim. Aquele período de atrasar, sou, não sou, é o Haddad, não é o Haddad, isso ajudou a campanha do Bolsonaro. Outra coisa que pegou de surpresa foi que a esquerda achava que era mais forte que a direita. Uhum. E agora está provado que, infelizmente, não gosto nem da esquerda, extrema esquerda, nem extrema direita. Nem o extremo. O extremo não gosto, o religioso, esportivo não gosto de extremo. Mas a extrema direita é maior que a extrema esquerda, está sendo provado agora. Né? E agora o Bolsonaro ajudou a eleger o Lula, na minha opinião. Só vamos esperar que o Lula não traga o Bolsonaro de volta. De volta, que tenha aprendido com o passado, Sim. que fez muita coisa boa, Com e certeza. que as coisas boas sejam complementadas, seja atualizada, e as coisas más sejam deixadas no passado. Essa é a esperança que eu tenho como verde do Palmeiras, né, palmeirense. Né? Eu não votei no Lula no primeiro turno, porque eu achava que o primeiro turno seria um cheque em branco. Se o Lula fosse eleito no primeiro turno, quem estava sendo eleito era o Lula e o PT. A partir do momento que ele precisou do segundo turno, ele teve que vir ao encontro da comunidade brasileira. Tanto assim que você vê a diferença das pessoas que apoiaram ele no primeiro turno e vê o aumento da qualidade, não da quantidade, mas da qualidade das lideranças nacionais que apoiaram ele no segundo turno. Ele foi inteligente em trazer o Alckmin, né? Foi. Não é um santo, mas foi. Porque o Alckmin serviu de contrapeso para ele. Como foi o Zé Alencar no primeiro mandato do Lula? Correto. Né? Então nós temos um grupo de liderança de diversas situações, certo? Que realmente mostram que o compromisso do segundo turno foi válido. E que ele vem para o centro-esquerda e não ficar em extremo. Nos extremos. Certo? Saiu de um extremo e outro. E ao mesmo tempo também, o que derrotou principalmente o Bolsonaro foi a não obediência à Constituição. Certo? A dúvida que nós ficamos a respeito da soberania brasileira em termos constitucionais. Porque não basta um país ser soberano, ele precisa ser legalista. Né? E a impressão que estava dando, o caminho que estava dando, que quase todos os ditadores do mundo começaram pelo voto próprio. Chaves, Maduro, Hitler, Mussolini, foram todos votados. Só que quando chegaram lá, a coisa mudou. E alguns deles, inclusive, vindo da esquerda, né? Como sendo da esquerda e que não tinha nada a ver. Da esquerda. Está compreendendo? Então eu acredito que o segundo turno foi extremamente bom, não para o Lula, mas para o país. Você acredita que ele vai fazer um bom governo? Acredito. Tenho esperança. Mais do que acreditar, tenho esperança. Tenho esperança, por exemplo, você pega os partidos políticos que estão com ele, vão ser presenteados com cargos, mas merecidos. A rede da qual faço parte. Marina Silva, se for, o Ricardo Galvão, se for. Certo? Então, são pessoas que realmente têm um compromisso com o país, têm um compromisso com seus partidos e com o país. Né? E é importante também, por exemplo... A própria Tebet, né? Ela demonstrou isso daí. Né? Ela demonstrou isso daí. Mesmo o Ciro, quase de uma forma apagada, mas também demonstrou isso. O Ciro me decepcionou, não, mas ele não foi como a primeira vez que foi de forma ostensiva. Ele acatou a decisão do partido. Ele acatou a decisão do partido. Só nesse ponto aí já mostra que ele estava contrário às decisões que estavam correndo com o Bolsonaro. Não, isso sim, mas o que eu acho é que ele tomou um rumo contra o PT, né? Que ficou sem volta para ele poder apoiar. Mas tem uma certa explicação, porque na época anterior que o Bolsonaro foi eleito, o PT estava propenso
apoiar o Ciro para presidente. Que eu acho que teria sido uma excelente escolha. E o Haddad estava até propenso a aceitar ser vice do Ciro. Quem vetou foi o Lula. Porque o Lula tem um pecado grave, que ele espero que nesse compromisso de não reeleição, ele realmente pratique. Ele não quer nenhuma liderança se iguale a ele. Fez isso com a Erundina, fez isso com Cristóvão Buarque, fez isso com o Boaiz lá no Espírito Santo. Né? Ele não aceita a liderança subir. A Erundina... É a escola do sindicato. É. É a escola do sindicato. E sindicato de resultado. Né? Não é de confronto, sindicato de resultado. Então eu tenho esperança pelos nomes, pelo aquilo que está acontecendo de forma internacional. Olha, Noruega soltando o dinheiro para a Amazônia, a Alemanha, agora o compromisso que hoje está sendo trocado ideia entre o representante dos Estados Unidos e ele lá no Eu acabei agora na hora do almoço, um pouquinho antes de você chegar, eu acabei de receber um vídeo lá da COP, o primeiro-ministro, o presidente da Espanha, falando, ele só falou do Lula. Foi fantástico. O convite do presidente português... eu estou na dúvida se é primeiro-ministro agora. Lá é primeiro-ministro. Então é o primeiro-ministro falando na COP. Rei, né, Reinaldo? O tempo todo ele só elogiou o Lula. Foi um negócio assim. E falou mais, que essa política é o futuro para a Europa. Falou assim mesmo. É porque querendo ou não querendo, nós somos o melhor país do mundo. Nós não vamos deixar, certo, como se diz, soberba. Não é. Nós somos. O país sim, mas o povo que está aqui às vezes é um problema. Então basta nós termos uma liderança sim, confiável, democrática, republicana, correta, que eu tenho a impressão que até aqueles que praticam as mazelas vão pensar duas vezes antes de praticar. Se você sabe que tem punição, certo? Se você sabe que não vai ser premiado os erros, você vai se precaver. E o que você me diz desses caras que... Eu tenho essa sensação, que já abandonaram o Bolsonaro, que são extrema-direita e que estão agora em porta de quartel pedindo intervenção militar. É uma prática que eu sempre critiquei. Porque, como nós estávamos falando antes, eu perdi e ganhei eleições. Quando ganhei, eu fui respeitado. Quando eu perdi, eu respeitei quem ganhava. Eu acho que a regra democrática de uma eleição é exatamente essa. É respeitar o resultado. E respeitar o resultado não significa ter 3 milhões, 1 milhão, 2, 3, 4, 10 milhões a mais, não. Respeitar o resultado significa 50% mais um. Se tiver 50 milhões de votos e mais um voto, que 50 milhões de um voto, o outro tiver 49 milhões 999 mil, esse um voto vai dar eleição. Vai dar eleição, lógico. Essa é a regra do jogo. É uma regra que se a gente pratica, se a gente está participando, a gente tem que aceitar. Mas olha, desde o primeiro dia que o Bolsonaro tomou posse, para mim ficava claro que não ia dar certo. Por quê? Você tem a briga na eleição. Durante a eleição, eu sou contra você é contra mim, nunca no pessoal, mas em ideias, tudo mais. Acabou a eleição. O papel de quem ganhou é unir a nação no uníssono, para trabalhar num bem comum. Bolsonaro, no primeiro dia que assumiu, começou a dividir. Tacando o PT, tacando isso, tacando aquilo. Ele só arruma inimigo, né? Como se ele fosse o senhor. Nunca tentou unir. Uma coisa, de algumas pessoas me criticam quando eu falo isso, Gilmano, mas uma coisa que houve um pecado muito grande do Lula e da esquerda brasileira, aí eu digo da esquerda brasileira, foi entregar a bandeira nacional para o outro lado. Você pega a CUT, a FUP, certo? Esses grupos, a bandeira vermelha representa alguma coisa. Agora, a nacionalidade é o verde e amarelo. Eles entregaram de mão beijada. E estão recuperando agora. Estão recuperando agora. A Tebet deu uma lição. Quando ela, por sugestão dela, para o pessoal ir de camisa branca. Você se lembra disso? Mas, Dadinho, nós já explodimos o tempo, a Mari está brigando comigo. A gente vai ter que marcar para você voltar, tá? Eu queria agradecer imensamente sua atenção, né? Tenha certeza que essa sua entrevista é um depoimento que fica para a história, assim como várias personalidades que eu tenho
entrevistado, deixar o agradecimento por aquela matéria da Petrobras que eu falo no começo, que é a verdade, foi graças a você, né, que eu tive toda... Foi a primeira matéria que saiu... O pseudo engenheiro da Petrobras. Eu não podia falar teu nome na época, né, porque não seria correto, né, isso só veio depois à tona quando você autorizou, né, porque Lógico. Tantos anos, né. Aliás, você me pediu a cópia do jornal original, eu consegui ainda, né. Está comigo lá. Tá. Quero que você mande um grande beijo para a Amada, tá? Adoro a irreverência dela, se bem que para televisão às vezes é um pouco complicado, né? Tá? Se quiser falar alguma coisa para se despedir, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer a Marli e a você. Acho importante esses documentários que você está fazendo. Dou os parabéns por isso. Obrigado. Eu gostaria realmente de ver vocês convidando outras personalidades de Caraguatatuba, pessoas de Caraguatatuba, sejam simples ou importantes para a sociedade, mas mostre aquilo que gostam, que amam Caraguatatuba, demonstrem, certo, o que desejam para Caraguatatuba e também o que desejam para o nosso estado, para o nosso país, até para o mundo, acabando aquela guerra lá na Ucrânia. Ridículo, com certeza. Certo? Isso daí eu acho que nós somos seres humanos, nós podemos aprender com o passado, aprender com os erros do passado, não repeti-los. Por que estamos repetindo? Concordo com você plenamente. Por que não repetimos aquilo que é de bom, aquilo que é de generoso, aquilo que nos traz prazer interno? Então, olha, muito obrigado em nome da Madalena, e essa oportunidade de eu estar falando para Caraguatatuba. Muito obrigado para você. E veja bem, eu não sou tão antigo de Caraguá como você, né? Mas aceito sugestões de pessoas a serem entrevistadas sem problema nenhum, tá? Eu estou pensando, depois eu falo, porque eu não posso dar spoiler, né? Mas agradecer a você e a você, telespectador que nos acompanhou, nosso muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Caraguá TV, a primeira da cidade.